a navegação, né, ah, desses elementos, a navegação, né, dessa substanciação que é o campo, ela é, de fato, a capacidade de perceber as conexões entre todos os nossos chakras e a capacidade de conseguir interagir com múltiplos níveis dimensionais e que, para além disso, também envolve uma condição, muitas vezes, de não julgamento, né? De não julgar, de apenas observar. Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Sobre a leitura de campo, né, já é uma das coisas que eu pensei bastante, né, a respeito dessa fala do Fernando Pessoa, dessa escrita, né, porque assim, o que isso significa, né, talvez como a gente possa entender isso, né, navegar é preciso, viver não é preciso, né. Eu entendo que o preciso, nesse caso, é de exatidão, né? Então, talvez navegar é uma coisa mais exata, né? E viver não tem exatidão alguma, né? Viver não é exato, né? Então, navegar é preciso, viver não é preciso, né? E quando a gente fala desse sistema de navegação do GPS da alma, né? Ou quando a gente fala do sistema de navegação dessa questão ligada à leitura de campo, né, o campo intuitivo, seja lá, enfim, né, campo morfogenético, arquivo acástico, ou seja lá que nome a gente dê para essa, né, para isso, perispírito, né, ou enfim, o etérico, e por aí vai. A verdade é que essa navegação, ela também não tem exatamente, né, uma especificidade. Navegar é preciso quando, então, somente a gente percebe que nós estamos a maior parte do tempo navegando mais, né, do que nós estamos vivendo. E quem consegue viver sem essa navegação é ótimo, é fantástico, né? Invejo essas pessoas, inclusive, né? Com certeza. Então, o navegar nas sensações do campo, ela faz com que, em muitos momentos, a gente se sinta à margem, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Naquele dia, naquela semana, aliás, né? Dois eventos, né? Dois eventos que foram, para mim, foram muito claros, né? Aquela, aquela questão lá do atentado dos aviões lá, que pegaram aqueles dois prédios em Nova York, né? A gente evita dizer o nome aqui por causa do YouTube, né? Mas enfim, as pessoas sabem lá, né, daquela data lá de setembro, lá, se eu não me engano, de 2001. Uma semana antes, eu confesso que assim, eu fui uma dessas pessoas que uma semana antes estava tendo umas sensações, eu estava com uma coisa meio que tipo, putz, mas alguma coisa vai acontecer, né? Tem alguma coisa no ar. E foi uma semana que eu me recordo, foi uma semana que foi bem ruim de dormir, foi um desses períodos que foi muito, muito, muito difícil, né?
Até que aconteceu lá a situação e, enfim, né, a gente se vira, né, com aquilo que acontece a nível coletivo. Acho que foi uma das primeiras vezes, se é que não foi a primeira vez, que eu tive uma sensação bastante lúcida, uma navegação bastante lúcida a respeito de um evento coletivo, né? Uh, a parte isso, outra vez, né, que é bastante claro, mas é uma outra forma de leitura, mas também é uma outra forma de navegação, né? Ali por 2016, 17, eu comecei a, né, enfim, ainda não fazia isso com tanta constância, mas, né, já fazia um pouco. Eu lembro que ali por 2016, estudando os mapas de 2020, 21, estudando algumas posições astrológicas, eu me recordo que todas as vezes que eu abria aqueles mapas, né, todas as vezes que eu abria que eu olhava para aquela grande conjunção que envolvia, né, Saturno, Plutão, Júpiter ali, que toda vez que eu olhava para aquilo, vinha uma sensação, né? E tudo bem que isso é um outro nível, porque quando a gente, né, isso envolve saber olhar para os mapas. Mas é uma sensação de campo, né? É uma leitura de campo isso. Mais do que uma leitura do mapa, é uma leitura do campo, né? E é coisa que acontece com muitos astrólogos, inclusive, e numerólogos, enfim. Então, o que é que ocorre? Quando a gente olhava, quando eu olhava para aquilo, eu sabia, né, assim, eu tinha muito nítido que alguma coisa grave aconteceria ali, provavelmente final de 2019 para 20, e de alguma coisa que teria algum tipo de efeito, né, provavelmente ainda em 2021, independente de ser uma questão política, ou de ser uma questão social, ou de ser uma questão, né, confesso que eu não pensava, né, em termos de saúde, mas para mim era muito nítido que era uma coisa que ia afetar a sociedade como um todo. E de fato a gente teve, né, essa situação em 2020, 2021, não vou citar aqui, porque de novo a gente não pode citar muito essas questões por causa do YouTube, né, senão derruba aqui o vídeo, o canal, né, mas imagina o seguinte, isso é um processo de navegação, né, por exemplo, se você vai jogar carta, né, se você vai lá numa cartomante, né, num cartomante, vai numa dessas pessoas ou vai lá jogar búzios, ou vai lá jogar o Pelé, ou vai lá jogar runas, você tem duas leituras, né? Uma leitura é a leitura técnica, é a leitura dos símbolos, é a leitura dos elementos que estão ali diante, né, do oraculista, diante do tradutor. E outra coisa é quando esse tradutor entra em contato com aquele conjunto de símbolos, pela capacidade que possivelmente esta pessoa, este ser, tenha de sentir a frequência e vibração, a reverberação do que aquele conjunto de elementos, aquele conjunto de arquétipos tem, e como aquele conjunto, né, reflete e projeta algo para a nossa realidade vigente. E aí, de novo, nós também somos portais, e o que muitas vezes aqueles oráculos, ou aqueles elementos simbólicos, arquétipos nos trazem, é uma frequência, é uma reverberação, enquanto oráculos, né? Enquanto elementos de tradução simbólica do que pode ou não acontecer na nossa realidade vigente. Então, o que que acontece? O que que ocorre? Essa prática, essa tradução, essa compilação desses elementos nos mostram, nos levam
a ter um entendimento, uma profundidade, né, em termos de navegação, ou não. Lógico, se a gente vai falando de um vidente, de um constelador familiar, uma consteladora mais comum, né? Se a gente vai falando, porque assim, também essas pessoas, né, os consteladores, eles também são pessoas que às vezes ou são muito técnicas ou são pessoas que são muito intuitivas. Claro que é muito melhor quando você tem uma pessoa que é técnica e intuitiva, porque essa leitura de campo é precisa, é muito mais precisa, né? Que é também o que acontece com todas as outras vertentes. E aí é por isso que eu uso essa frase do Fernando Pessoa, né, que o navegar é preciso, né, viver não é preciso. Porque uma pessoa que só vive tecnicamente, uma pessoa que só vive ali intuitivamente, ela não tem uma precisão daquilo, né? Ela vivencia aquilo, mas ela não entra na totalidade daquilo. E alguém que consegue ter a leitura técnica, e alguém que consegue mais a leitura técnica, ter a leitura intuitiva, ela está realmente navegando, ela está se apoderando, né? E se direcionando dentro daquilo que ela está vendo, sentindo, intuindo, né, e traduzindo a partir daquele conjunto de elementos, de arquétipos, ou daqueles portais, daqueles oráculos, ou seja lá do que for, né? Então, nesse sentido, nesse aspecto, a gente pode dizer que a, a navegação, né, desses elementos, a navegação, né, dessa substanciação que é o campo, ela é, de fato, a capacidade de perceber as conexões entre todos os nossos chakras e a capacidade de conseguir interagir com múltiplos níveis dimensionais e que, para além disso, também envolve uma condição, muitas vezes, de não julgamento, né? De não julgar, de apenas observar. Porque quando a gente vive, esse viver não é preciso, porque quando a gente está nesse processo só de vida, também é muito comum a gente julgar, né? A gente, né? Enfim, somos todos humanos, né? Em algum nível a gente acaba julgando certo, errado, bom ou mal, né? Isso, aquilo, assim, assado, né? Tudo que acontece ao nosso redor, dentro e fora, né? Mas navegar, né? Falando aqui de embarcação, navegar envolve navegar no mar calmo, navegar no mar agitado, na tempestade, no dia claro, na escuridão. Navegar envolve respeitar o momento de atracar o barco, né, a embarcação ali no porto, no cais, né, envolve, né, respeitar que tem um momento que você precisa fazer uns reparos, né, melhorar a sua condição, envolve perceber que talvez dentro de uma determinada margem de perigo não seja bom, né, não seja viável ou possível você navegar, né, você também tem que admitir isso. E a navegação, ela é precisa, porque envolve ter uma clareza de até onde, né, o navegador e a embarcação e o sistema climático externo, né, permitem que este navegar ocorra, mas isso exige um nível de precisão. E a leitura de campo é a mesma coisa. É diferente de você simplesmente pegar um barco e sair, fazer um percurso, e fazer uma festa, e curtir, fazer uma viagemzinha. Viver envolve você ter um respiro muito grande. Você ter uma variabilidade muito grande do que pode ou não acontecer e do que você pode ou não fazer. Navegar é preciso, porque envolve a precisão da capacidade de domínio
de direcionar tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que a gente percebe na leitura de campo, né? Então, isso é algo que às vezes vai levar algumas semanas, alguns meses, alguns anos, e normalmente leva um bom tanto da nossa vida e a vida inteira, né? Porque eu acredito que eu já estou fazendo isso há mais de 40 anos e ainda não sei metade das coisas que provavelmente eu preciso, né? Enfim, ainda não desenvolvi totalmente minha percepção para dizer talvez tudo aquilo que eu, né, gostaria de entender, saber e talvez tudo aquilo que, né, seja necessário. Assim, tem, né, tô vindo aqui na minha cabeça uma percepção sobre isso, né? Tem uma menção sobre. Tem um filme, né? Ele não é dos melhores, mas é um filme, né? Conta uma história real, assim. E para mim é de uma pessoa que tinha uma leitura de campo, né? Por mais que a gente esteja falando de uma pessoa que foi um cara, né? Pelo menos eu vi o personagem, a pessoa, né? Real, né? Um cara extremamente técnico. Tem aquele filme do o herói do Rio Hudson, né? Que é aquele avião que, enfim, né? Sai lá do aeroporto, não sei qual é o nome do aeroporto, mas é em Nova York, e aí depois de 3, 4, 5 minutos no ar, né? Enfim, tem aquele problema lá nas duas turbinas, e o sujeito pousa, né, no rio ali, e não morre ninguém, né, no pouso, né, não morreu ninguém. Aquilo, além de uma percepção técnica, né, como exemplo, a gente pode dizer que aquilo era uma pessoa que estava navegando no campo. Por quê? Porque ele percebeu o movimento dos pássaros, ele, consciente e inconscientemente, fez uma leitura segundos de todo o material técnico do avião, que obviamente ele dominava, porque já era um cara com certa idade, um nível de experiência muito grande, e ele sacou que se ele fosse fazer uma saída alternativa, provavelmente ia morrer todo mundo. E o cara bancou. Eu vou pôr o avião no Rio Hudson. Então, assim, né, se você não viu esse filme, talvez só para efeito de visualização, veja, né, que também é um filme curtinho, não é dos grandes, né, enfim, é o Tom Hanks, né, que faz o papel do piloto. Claro que tem toda uma história ali, né, enfim, né, mas aquilo é uma leitura de campo. Mesmo que aquela pessoa, né, provavelmente nunca estudou nada disso, mas aquilo foi uma leitura de campo, porque alguém que fosse muito cartesiano tinha feito completamente diferente, provavelmente tinha morrido todo mundo naquele avião, né? E, e ao contrário, o cara, lógico, tem a questão da soma, né, da leitura técnica, mas ele banca, né? Não, vamos fazer isso aqui. Ele vira para o copiloto e, né, vamos aqui. Isso, para mim, é uma, né, minha percepção, meu entendimento tá ali alguém que fez uma leitura de campo e, enfim, e aquilo salvou cento e poucas pessoas, se eu não me engano, 110 pessoas, se eu não me engano. Se fosse diferente, tinha morrido todo mundo na época, né? Então, só para ficar como exemplo aí, talvez para a gente se localizar um pouco melhor, né, assista esse filme, né, enfim, que é uma boa dica a respeito de conteúdo para a gente começar, talvez, a perceber essa coisa do navegar é preciso e do viver não é preciso. Porque se fosse alguém só vivendo ali a função de piloto, né, eu digo que se for todo mundo, né, mas o cara não. Aquele cara estava navegando, né. Então, agora bem explicadinho, então, vamos nessa. Pessoas, tem mais conteúdo a respeito dessa temática, né? A gente vai gravar mais algumas coisas aqui. Se sentiu o chamado, né? Vem com a gente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite.